meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar como é que foi a minha experiência HC, as minhas observações, tudo, literalmente, tudo que eu pensei, tudo que eu refleti sobre esse momento que foi muito proveitoso da minha vida. Então, antes de qualquer coisa, pra quem não tá entendendo nada, eu vou deixar aqui linkado o primeiro vídeo que eu gravei sobre a experiência, contando como foi o processo seletivo, como que eu descobri que eu ia ir e tudo mais, e sobre o que se trata a experiência HC. Então, esse vídeo é um vídeo bem introdutório, que eu acho que vai fazer total sentido para vocês poderem assistir esse de agora. E além disso, obviamente, tem todos os vlogs disponíveis aqui no canal, de praticamente todas as semanas minhas lá no HC. Então, deixem o seu like e sigam nas outras redes sociais, que eu também consegui gravar bastante conteúdo, tanto pro TikTok quanto pro Instagram. Sobre as minhas primeiras impressões, eu tava bem aberta, assim, ao que eu fosse viver. E eu tava confusa também, porque eu me inscrevi pra oncologia de precisão e era de fato que eu ia fazer, mas eu não sabia sobre o que se tratava essa precisão. Se era cirúrgica, se era ambulatorial, diagnóstica, o que tanto se referia a esse de precisão. Até pra eu imaginar como é que seria a minha rotina, né? E logo na primeira semana a gente já entendeu de fato o que era precisão, até porque muitos professores explicaram pra gente que o de precisão significa algo personalizado, já que o câncer, que é a área que eu fiquei estudando e estagiando, é uma área muito individual de paciente para paciente. Então, cada um tem um prognóstico diferente, cada um tem um fator associado diferente e cada paciente deve ser olhado com precisão. Então, é sobre isso. E sobre o que eu fiz lá, eu fiquei tanto na área cirúrgica quanto na área ambulatorial, na área diagnóstica. Eu fiquei em praticamente tudo. Foi assim, um geral bem interessante, bem amplo, onde eu pude enriquecer muito o meu repertório. E eu fiquei a maior parte do programa no ICESP, que é o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É assim, surreal. Até hoje mesmo saiu uma notícia falando pelo Datafolha que o ICESP foi considerado, em primeiro lugar, o melhor hospital para tratamento do câncer público. E ele é surreal. Literalmente, eu acho que não tem palavras para descrever. É literalmente o mundo ideal do SUS. É como todo serviço do SUS deveria funcionar. Os funcionários são extremamente educados. Eles são extremamente inteligentes. Tipo, todos os profissionais que estão trabalhando lá são os melhores da área. Então, assim, é de fato o mundo ideal. É a melhor condição, a melhor proporção para o paciente, de fato. Alguns tratamentos são de alto custo, então eles incluem pacientes em pesquisa para conseguir manejar. Então, assim, literalmente é surreal. Eu queria que todo serviço pudesse ter essa qualidade, esse desempenho tão fenomenal como o ICESP tem. Então, a gente ficava lá a maior parte dos dias, tanto para cirurgia quanto para ambulatório. Só questão de diagnóstico, a gente às vezes dava uma saída para a área da medicina nuclear. Tudo faz parte do complexo do HC, então o complexo do HC, que é o complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ele é como se fosse um bairro, né? Tudo lá dentro é tudo perto e tem vários institutos, tem vários prédios para cada área. Então, como eu disse, eu fiquei mais no ICESP, mas tinha alguns dias que a gente ia pro próprio HC, ou para medicina nuclear, ou para o Instituto de Radiologia. Então, essas fugidinhas que a gente dava era para algum desses três lugares. Mas, maior tempo no ICESP. O meu contato com os professores, com os médicos e com os residentes foi incrível. Eu literalmente não tenho nenhuma situação para contar para vocês de nossa, isso me deixou a desejar, sabe? Ou fui maltratada, ou enfim, me senti desconfortável em alguma situação. Nada. Todos os residentes foram extremamente acolhedores e às vezes a gente acompanhava eles nos ambulatórios, né, na maior parte dos tempos, já que eles não iam para a área cirúrgica, os residentes de oncologia. Então, quando a gente estava no ambulatório, a gente ficava com eles. E assim, gente, é literalmente, você precisa demonstrar interesse também para receber retorno. Então, perguntar sobre o que se trata o caso, pedir para explicar alguma outra coisa. Você tem que demonstrar interesse, senão você literalmente vai parecer uma planta no consultório e não vai absorver tanto e aprender tanto. E não tem problema perguntar. Então, é óbvio que a gente não sabe tudo. Pelo contrário, é muito difícil para estudantes de medicina assimilarem a oncologia em si. Porque o que a gente tem na faculdade é muito superficial, sabe?
Mas mesmo assim eu senti que deu pra acompanhar, e é óbvio, o que eu não entendia, eu perguntava e eles me respondiam com a maior paciência do universo. Tipo assim, todos. Não teve um residente que eu fale, nossa, eu- eles não quiseram me ensinar, ou senão eles não, enfim, não me acolheram. Gente, zero, zero. Todos assim, extremamente receptivos. Os médicos também, que eram os preceptores dos residentes, também eram super gente boa, super didáticos. Eles também entendiam que a gente não sabia tudo, o que era completamente normal. Em cirurgia, a gente entrava com os médicos cirurgiões. Em algumas cirurgias também tinham residentes das áreas, então podia, tipo, por exemplo, ter residente de cirurgia gastrointestinal, de cirurgia geral, de cirurgia neurológica, a gente também viu bastante neurocirurgia, de cirurgia dermatológica, que a gente também acompanhou. Então, assim, os residentes estavam em tudo mesmo, e quando os residentes não estavam em alguma cirurgia, os médicos abriam a possibilidade da gente entrar em campo, porque assim a gente poderia ajudar sem pesar e sem ficar tão cheia a sala. E teve vezes que a gente entrou em campo e de fato ajudou o médico a realizar o procedimento, a cirurgia, enfim. Então foi muito, muito legal e a gente conseguiu colocar a mão na prática. O que eu mais gostei da experiência foi de fato viver essa experiência, então todo o conjunto dela e de fato entrar nisso. Porque assim, o que eu senti de muitos alunos depois, até conversando, é que você tem a possibilidade de fazer a experiência HC e sair assim, pleno, sabe? Eu digo, sem de fato vivê-la, né? Você entra, você assiste, você sai pensando em outra coisa e vida que segue. E você tem a possibilidade de fato viver a experiência, entrando de corpo e alma, de fato conversando com os pacientes, conversando com os residentes, tentando entender os casos, assistindo as aulas com atenção, chegando em casa, pesquisando. Então, pra mim, isso foi o mais especial, sabe? Poder aprender com os melhores e poder de fato viver a experiência, que foi o total de um mês, então foram 4 semanas extremamente intensas. Então, assim, pra mim, o maior desafio foi lidar com tudo, porque eu acordava 4 horas da manhã, chegava em casa muitas vezes entre 8 e 9 horas, era uma rotina muito puxada. E o mais difícil pra mim disso tudo foi depois voltar pra faculdade. Então, de voltar pra faculdade pra fazer prova. Isso é um detalhe importante, porque quem tava na experiência HC no mês de maio, que foi o mês que eu fui, teve que fazer as provas de junho igual o pessoal que tava na faculdade e com o conteúdo que teve na faculdade. E a gente não teve esse conteúdo porque a gente estava na experiência. Então, por exemplo, na minha prova caiu toda a matéria de neuro, caiu pneumonia, que era fora, mas enfim, caiu pneumonia, caiu infecções sexualmente transmissíveis, caiu assuntos completamente diferentes, nada sobre oncologia. Então, essa foi uma das partes mais difíceis também. Consegui fazer resumos e estudar durante a experiência. Então, muitas vezes eu levava o meu computador e deixava para estudar no almoço, porque era o tempo que a gente tinha. Então, lidar com tudo isso foi desafiador. E agora eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram nos vlogs e nos vídeos que eu gravei associados à experiência HC. Então, vamos lá. A primeira pergunta é se eu pago para estar na experiência HC, e eu não paguei, gente, porque a minha faculdade, ela tem uma parceria com a Faculdade de Medicina da USP. Então, por conta disso, todos os alunos que estão indo pela minha faculdade não estão custeando o curso, a extensão. Mas, se for fazer por fora, tem um custo, e é um custo bem considerável. Eu acho que vocês conseguem encontrar tudo certinho no site da Experiência HC. E dá pra fazer por fora, não precisa ser exatamente da minha faculdade, gente. Isso, assim, de fato é aberto pra qualquer estudante. Você literalmente preenche um formulário pra se inscrever e aí aceita o resultado se você for selecionado ou não. No meu caso, eu não tive que custear porque a faculdade custeou. Essa próxima pergunta eu achei muito interessante, que é se eu pretendo fazer oncologia. E, gente, quando eu tive a matéria de oncologia na faculdade, eu amei. Eu fiquei, assim, encantada, de fato. Estar no estágio
na verdade não estar, né, porque eu não estou mais, mas ter ido nesse estágio foi uma experiência tão surreal que você não sabe se você gostou da área de oncologia ou se você gostou do serviço, porque você tá, tipo, nas melhores condições de temperatura e pressão. Tipo, eu tava no melhor serviço de oncologia que eu poderia estar, então é difícil dizer, é difícil responder essa pergunta, mas de maneira geral, eu não sinto que eu vou fazer oncologia. Então, talvez alguma outra área que se associe com a oncologia, então talvez dermatologia focada para oncologia, ou até endócrino, que eu também me interesso muito, voltado para terapias hormonais para suprimir o câncer em casos específicos. Até a gente viu bastante sobre isso lá, que pode ser o tratamento. Então, gosto muito dessas questões, porém, só oncologia em si, a residência de oncologia, eu não sinto que eu vou fazer, porque é muito limitado, né? A área de atuação médica se baseia muito em plantões, e eu acho que quando a gente se forma, a gente tem, assim, mais garra e tem que, de fato, abraçar plantão e tudo mais. Mas, assim, eu penso muito a longo prazo e eu acho que isso é um fator muito importante para se pensar quando se escolhe uma especialidade médica. A gente tem que pensar na rotina dessa especialidade e se a gente pensa nisso para ao longo da nossa vida, não só em primeira instância e recém-formado. Conversando com alguns residentes, eu perguntei se teria a possibilidade deles abrirem consultório e tudo mais. E eles disseram que tem, só que é muito limitado. Então, se você tem um consultório ou uma clínica sendo oncologista, você não vai ter tanto contato com o tratamento do paciente que nem se você tiver um hospital, sabe? Porque no hospital você coordena e você tá a todo momento com o paciente. Então, para fazer oncologia, eu acho que a pessoa tem que, de fato, pensar consideravelmente em trabalhar em um hospital. E eu não vejo isso para minha vida a longo prazo. Então, minha resposta no momento seria não, eu não penso em fazer oncologia. E a última pergunta foi como eu gerencio tantos assuntos para estudar. E a verdade é gerenciando. A resposta na própria pergunta é só você de fato se organizar. Então, assim, é cansativo, é puxado, precisa de muita cafeína para lidar com tudo isso, mas com organização tudo é possível. Tudo é possível. Para mim, acho que a maior dica que eu dou para qualquer pessoa que me pergunta sobre estudos é se organize, tenha um planner físico, tenha um Google Agenda bem dinâmico, onde você encaixa tudo que você vai fazer nos respectivos horários. E aí você vai ver que vai aparecer tempo. E aí, enfim, também tem a questão de abdicação. É óbvio que tem momentos que a gente precisa abdicar do social e de outros momentos em detrimento do estudo. Porém, é possível, gente. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem sugestões de vídeos que vocês querem ver aqui no canal para poder gravar mais para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!